Graça e paz, meus irmãos. Hoje a mensagem está em Ezequiel 37. E o título dessa mensagem é Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ayrton Senna um dia disse sobre a morte: o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui a 50 anos. A única coisa certa é que ela vai chegar. Também Gustave Fembler disse: talvez a morte tenha mais segredos para nos revelar que a vida. Em Ezequiel 37, conta a história do profeta. Do título desse versículo é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu lugar. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. E então o Espírito entrou nele, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos sepulcros, e vos se fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, diz o Senhor. O contexto dessa história do povo de Israel cativo começa com a desobediência do povo, começa com a morte espiritual do povo de Israel, abandonando o seu Deus, afastando-se dele, abandonando seus preceitos divinos, enveredando pelo caminho da desobediência. Israel se afastou de Deus e assim ficou fragilizado e ficou debilitado espiritualmente, a ponto de se tornar ossos secos. Deus chama o profeta Ezequiel para que ele possa visualizar o que ele fará com Israel. Deus
mostra ali uma restauração do seu povo. Mas, no entanto, o povo precisaria se converter a Deus de novo, se voltar ao seu Deus e seguir os seus preceitos divinos. Nos dias de hoje, vemos como a morte espiritual, vemos essa morte espiritual em uma pessoa que na igreja está com os ossos secos, ou ainda que não conheceu a Jesus e vai continuar no vale. Alguém tem que dar uma palavra para que os seus ossos voltem à vida. Em Daniel 12:2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como já disse em outra pregação, a desobediência gera marcas, geram cicatrizes e consequências. Israel foi levado para uma terra estrangeira, sem a sua terra, sem o seu templo, sem o seu povo, sem os seus costumes. Diz que os homens eram-lhes arrancados a barba a puxões. Deus fez que o profeta andasse naquele vale em volta dos ossos secos. Você precisa passear, andar, se mover pelo vale para ver o poder de Deus. Ele atravessou o vale. Ele teve que atravessar sobre os ossos secos daquele vale para ver o poder de Deus. A obediência do profeta e dos ossos. A obediência é a filha da fé. Na obediência é possível ver o milagre, ver a bênção. Sem obediência não há bênção, não há milagre. E sem fé não há obediência. Só a palavra de Deus pode mudar a sua realidade. Você pode andar no meio dos ossos secos e sobre o vale, mas só a palavra de Deus pode te tirar desse vale. No versículo 3, Deus pergunta ao profeta: Filho do homem, você crê que esses ossos podem viver? Hoje Deus manda lhe perguntar: você crê que Ele pode restaurar a sua vida e seus sonhos? Em Efésios 2, diz a salvação pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Em Efésios 2, título A salvação pela graça, diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo ao príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nessa passagem de Ezequiel existem duas visões. A visão do profeta, que vê o magnífico poder de Deus, e os ossos secos, que veem a misericórdia do Senhor na vida deles. Hoje aqui, como profeta do Senhor, eu profetizo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam para que se restaure a sua vida, para que além dos nervos,
nasçam de novo carne, e ainda mais para que sopre Deus o Espírito Santo em suas vidas, para a renovação. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim, os ossos secos ouviram e obedeceram. Mas naquele momento, lhe faltava uma coisa, o Espírito. O que te falta? Está te faltando o Espírito Santo de Deus? Eu profetizo nesse momento que os ossos secos sejam restaurados, que o Espírito entre não nos ossos secos, mas na carne já formada, com o corpo vivificado. O profeta profetizou e os ossos secos viraram nervos, carne e espírito. Em 2 Coríntios 4, versículo 8, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Também em Gênesis 18:14, quando Deus fala a Abraão que lhe daria um filho e Sara ri, ele diz: há alguma coisa difícil ao Senhor? Glória a Deus. Por isso, ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, para que restaurem a sua vida, em nome de Jesus. Amém.